Hoje tem avivamento pra... Do Espírito Santo. Como que foi? Foi uma apresentação forte, eu creio que você não recebeu ainda. Nesse vídeo eu vou estar contando a minha experiência, como eu recebi o batismo do Espírito Santo de Deus. Meu nome é Cauã Rodrigues. Antes de começar esse vídeo, vamos ler o que fala em Atos capítulo 1 e versículo 5. Fala dessa maneira, vamos ler aqui. Porque na verdade João batizou com água, mas vos sereis bautizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Meus irmãos, eu tinha um desejo muito grande de dentro que veio quase morrendo, ou morreu, eu não ia sabia. em todas Deus as hoje vigílias que tinha na minha igreja. Eu via testemunho de irmãos falando que na vigília caiu poder, caiu fogo, que nenhuma pessoa aguentava e era bautizado com o Espírito Santo, pulava, chorava. Então eu ia em todas as vigílias que tinha na minha igreja. Eu ia, clamava, mas não acontecia nada, eu não recebia, eu ficava lá, clamando, e não acontecia nada. Mas depois eu vim em casa, pensei, e daí eu conversei com a minha mãe, com meu pai, falando, mas você também tem que jejuar, orar, buscar, e daí na vigília você já vai estar preparado e vai receber o Espírito Santo, seu bautismo com o Espírito Santo. Então eu comecei um jejum de até às 5 horas. Comecei esse jejum até 5 horas, eu era criança, eu tinha uns 10, 9 anos quando eu comecei a buscar o Espírito Santo de Deus. Demorei a conseguir, mas um dia consegui. Mas eu fazia jejum até 5 horas, a semana inteira, o mês inteiro, até chegar o dia da vigília. Eu orando, jejuando. E vinha a vigília, fui lá clamar, orar. Eu era o que cuidava do som da minha igreja, mas aí naquele dia eu pedia para os irmãos que vinham de fora, os pastores que sabiam que já era bautizado, eu pedia para eles, irmão, fica aí que eu vou orar hoje para ver se eu consigo receber o batismo do Espírito Santo. Então eu fui, mas não recebi nada. E depois houve outra vigília. Eu fui de novo com aquela fé. Com aquela fé, agora eu recebo o batismo do Espírito Santo. Eu fui lá. Daí, dessa vez, no dia da vigília, eu fiz jejum até 7 horas. Daí era o culto, depois da vigília. Eu fiz jejum até 7 horas, cheguei atrasado no culto, mas foi bem. Eu fiz jejum até às 7 horas, comi bastante, me fortaleci e fui para aquela vigília. Eu fui e veio um pregador de fora, mas não recebi o batismo do Espírito Santo. Depois teve o congresso dos jovens na minha igreja, veio, e nesse congresso, dia sábado, houve uma vigília. Eu estava lá com fé, esse é o congresso dos jovens, estava em uma campanha de oração das 3 horas à meia-noite. Eu até ia para o monte orar para receber o batismo do Espírito Santo. Fui no monte, orei, eu estava pronto, agora eu recebo esse batismo do Espírito Santo. Sim, meus irmãos, no congresso dos jovens eu estava pronto para receber em campanha, oração, jejum, mas eu fui. Era um pregador bem usado nas mãos de Deus, então Deus usava ele para curar, usava ele para libertar, mas foi bem, eu fui lá com a fé para receber o batismo do Espírito Santo de Deus. Então eu fui na vigília do congresso dos jovens, do grupo dos jovens, eu fui.
e só tinha jovens sendo bautizados. Eu tava em uma campanha de oração, jejum, mas eu tava lá clamando. Não perdi a fé. Eu não perdi a fé. Mas tava lá, eu orando, clamando, Senhor batiza. E os pastores falam, dá glória, dá glória, dá glória, aleluia. Não para de dar glória, não para de dar aleluia. E você vai ser bautizado. Então eu ia lá. Eu tava clamando glória, 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 aleluia. Eu tava clamando lá. Depois vinha um jovem e pulava, orava, línguas estranhas. E era um glória, jovem sendo bautizado do meu lado. Foram línguas estranhas se rendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo. E eu lá clamando, ó Senhor me batiza, ó Senhor me batiza, ó glória, ó glória, ó glória, ó glória, aleluia. E jovem sendo bautizado, irmão sendo bautizado, e eu lá, nada. Mas eu não perdi a fé, não perdi a esperança de orar, de jejuar, de receber o batismo do Espírito Santo de Deus. Eu não perdi a fé e não perdi a esperança de receber o batismo do Espírito Santo de Deus. Eu estava determinado, eu quero receber esse batismo para eu ser usado mais ainda. Eu já tinha os dons do Espírito Santo. Faz tempo já que eu tenho os dons do Espírito Santo, mas eu queria ser bautizado para eu me aperfeiçoar mais ainda. Então eu não perdi a fé, a esperança. E foi um dia na vigília, eu fui lá clamando. Mas eu não pulava, não rodopiava, não chorava. Mas dava uma vontade de falar de línguas estranhas. Toda vez que eu ia nas vigílias, dava uma vontade de falar línguas estranhas. Eu tava nas vigílias, tava aquela vontade de falar línguas estranhas, adorar a Deus, uma presença grande. Mas eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era o batismo do Espírito Santo de Deus. Mas então um dia no culto veio um pastor e me revelou que eu já tinha recebido o batismo do Espírito Santo de Deus. Que quando ele olhou para mim, orou para mim, vinha uma bomba branca em volta de mim, em cima de mim. Ele disse, você já foi bautizado com o Espírito Santo. E eu me alegrei, eu glorifiquei ao santo nome do Senhor, disse, glória a Deus, eu fui bautizado com o Espírito Santo de Deus já. Então, uma história interessante da minha vida que eu não sabia o que era o batismo do Espírito Santo. Eu demorei 1 ano para receber o batismo do Espírito Santo. Recebi o batismo do Espírito Santo em 2020. 2020 eu recebi o batismo do Espírito Santo. Mas onde Deus abençoou, e nós vamos nas vigílias, adoramos ao santo nome de Deus. Muitas pessoas demoram a receber o Espírito Santo de Deus, o batismo. E este batismo é para todos. Você que ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, não perca a sua fé. Não perca a sua fé de buscar mais ao Senhor, jejue, ora, se sacrifica para receber o batismo do Espírito Santo de Deus. Não perca a fé, não perca a esperança. Se você já se bautizou no Espírito Santo de Deus, conta o seu testemunho, fala como que foi. Muitas pessoas demoram, fazem uma campanha de vigília, outras são rápidas, porque tem um coração aberto para Deus rapidamente. Mas eu não sei o jeito que você foi bautizado com o Espírito Santo ou não foi. Se você já foi, conte o seu testemunho para nós, como que foi o seu batismo do Espírito Santo de Deus. E essa foi a minha experiência, essa foi a minha história de como eu recebi o Espírito Santo de Deus, o batismo do Espírito Santo de Deus. Mas eu te falo, foi bênção, foi glorioso para o santo nome do Senhor Jesus Cristo ser exaltado
para sempre. Que Deus abençoe a sua vida. Deixe o seu like e se inscreve no nosso canal. Que Deus te abençoe. Parando, quase morto, eu diria. Ele sabia que hoje você chegaria e glória não daria, pois